Sempre que visitava a casa dos meus avós, havia uma história que me intrigava. A lenda do quarto trancado no andar de cima. Meus avós falavam sobre ele com um misto de temor e reverência, como se o próprio espaço estivesse envolto em mistério. Eles nunca me deixaram entrar, dizendo que era melhor assim. Mas a curiosidade sempre foi mais forte do que o medo, e eu sonhava com o dia em que conseguiria abrir aquela porta. Certa tarde, enquanto meus avós estavam na cozinha preparando o jantar, decidi que era hora de agir. Com o coração acelerado, subi as escadas rangentes até o corredor onde a porta estava. O ar parecia mais frio ali, e uma sensação estranha me envolvia. Olhei para a maçaneta enferrujada e respirei fundo antes de girá-la. Para minha surpresa, a porta se abriu com um rangido baixo. O interior do quarto era escuro e empoeirado, como se ninguém entrasse ali há anos. A luz fraca que entrava pela janela coberta de poeira revelava móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Mas o que mais chamou minha atenção foram as paredes, decoradas com fotos emolduradas de pessoas desconhecidas. Elas pareciam olhar para mim com expressões sérias, como se guardassem segredos profundos. Enquanto explorava o espaço, uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. As fotos estavam dispostas em uma ordem estranha, e quanto mais eu olhava, mais inquieta eu me sentia. Era como se as figuras nas imagens estivessem se movendo sutilmente, mas quando piscava os olhos, tudo voltava ao normal. Eu tentei ignorar essa sensação e me aproximei da parede para ver melhor. Foi então que percebi algo aterrador. As pessoas nas fotos estavam desaparecendo lentamente. As bordas das imagens pareciam desvanecer-se, como se estivessem sendo apagadas por uma força invisível. Meu coração disparou ao entender que não era apenas minha imaginação, algo estava realmente acontecendo ali. Eu queria gritar ou correr para fora daquele quarto, mas estava paralisada pelo medo. Olhei ao redor em busca de respostas e notei um diário empoeirado sobre uma mesa antiga no canto do quarto. Com as mãos trêmulas, abri o caderno e comecei a ler as anotações amareladas. As páginas falavam sobre os antigos moradores da casa e suas vidas tristes. Muitos deles tinham desaparecido sem deixar vestígios. Era como se aquele quarto estivesse preso em um ciclo de perda e esquecimento. A atmosfera pesada parecia se intensificar à medida que eu lia mais sobre aqueles rostos desconhecidos. Cada história contada nas páginas parecia ecoar na minha mente, conectando-se às fotos na parede. Eu sentia que estava sendo puxada para dentro daquele mundo sombrio, onde as almas daqueles que haviam desaparecido estavam presas. Desesperada para escapar daquela sensação opressiva, fechei o diário com força e olhei novamente para as fotos. O pânico tomou conta de mim quando percebi que não havia mais rostos visíveis, apenas manchas borradas onde antes havia vida. Com um grito sufocado, decidi que era hora de sair dali. Corri até a porta e puxei-a com todas as minhas forças, mas ela não se movia. O terror se instalou em mim. Eu estava presa naquele quarto maldito. Tentei lembrar das histórias que meus avós contavam sobre o lugar e como ninguém deveria entrar ali. Com cada segundo que passava, a pressão no ar aumentava e a escuridão parecia se aproximar. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, consegui abrir a porta e sair correndo pelo corredor. Desci as escadas rapidamente e entrei na cozinha ofegante. Meus avós me olharam com preocupação ao me ver assim tão agitada. "O que aconteceu?" perguntou minha avó com um olhar ansioso. Eu queria contar tudo sobre o quarto trancado e as almas perdidas nas fotos, mas algo me impediu de falar. Em vez disso, sorri nervosamente e disse que estava apenas explorando a casa. Naquele momento, percebi que algumas histórias são melhor deixadas no passado, especialmente aquelas que envolvem portas trancadas e segredos sombrios. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os rostos das pessoas nas fotos ainda dançavam na minha mente. Eu sabia que nunca mais poderia olhar para aquela casa da mesma forma novamente. Havia algo naquele lugar que não podia ser explicado, um mistério profundo demais para ser desvendado. Sempre que visitava a casa dos meus avós, havia uma história que me intrigava. A lenda do quarto trancado no andar de cima. Meus avós falavam sobre ele com um misto de temor e reverência, como se o próprio espaço estivesse envolto em mistério. Eles nunca me deixaram entrar, dizendo que era melhor assim.
Mas a curiosidade sempre foi mais forte do que o medo, e eu sonhava com o dia em que conseguiria abrir aquela porta. Certa tarde, enquanto meus avós estavam na cozinha preparando o jantar, decidi que era hora de agir. Com o coração acelerado, subi as escadas rangentes até o corredor onde a porta estava. O ar parecia mais frio ali, e uma sensação estranha me envolvia. Olhei para a maçaneta enferrujada e respirei fundo antes de girá-la. Para minha surpresa, a porta se abriu com um rangido baixo. O interior do quarto era escuro e empoeirado, como se ninguém entrasse ali há anos. A luz fraca que entrava pela janela coberta de poeira revelava móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Mas o que mais chamou minha atenção foram as paredes, decoradas com fotos emolduradas de pessoas desconhecidas. Elas pareciam olhar para mim com expressões sérias, como se guardassem segredos profundos. Enquanto explorava o espaço, uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. As fotos estavam dispostas em uma ordem estranha, e quanto mais eu olhava, mais inquieta eu me sentia. Era como se as figuras nas imagens estivessem se movendo sutilmente, mas quando piscava os olhos, tudo voltava ao normal. Eu tentei ignorar essa sensação e me aproximei da parede para ver melhor. Foi então que percebi algo aterrador. As pessoas nas fotos estavam desaparecendo lentamente. As bordas das imagens pareciam desvanecer-se, como se estivessem sendo apagadas por uma força invisível. Meu coração disparou ao entender que não era apenas minha imaginação. Algo estava realmente acontecendo ali. Eu queria gritar ou correr para fora daquele quarto, mas estava paralisada pelo medo. Olhei ao redor em busca de respostas e notei um diário empoeirado sobre uma mesa antiga no canto do quarto. Com as mãos trêmulas, abri o caderno e comecei a ler as anotações amareladas. As páginas falavam sobre os antigos moradores da casa e suas vidas tristes. Muitos deles tinham desaparecido sem deixar vestígios. Era como se aquele quarto estivesse preso em um ciclo de perda e esquecimento. A atmosfera pesada parecia se intensificar à medida que eu lia mais sobre aqueles rostos desconhecidos. Cada história contada nas páginas parecia ecoar na minha mente, conectando-se às fotos na parede. Eu sentia que estava sendo puxada para dentro daquele mundo sombrio, onde as almas daqueles que haviam desaparecido estavam presas. Desesperada para escapar daquela sensação opressiva, fechei o diário com força e olhei novamente para as fotos. O pânico tomou conta de mim quando percebi que não havia mais rostos visíveis, apenas manchas borradas onde antes havia vida. Com um grito sufocado, decidi que era hora de sair dali. Corri até a porta e puxei-a com todas as minhas forças, mas ela não se movia. O terror se instalou em mim. Eu estava presa naquele quarto maldito. Tentei lembrar das histórias que meus avós contavam sobre o lugar e como ninguém deveria entrar ali. Com cada segundo que passava, a pressão no ar aumentava e a escuridão parecia se aproximar. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, consegui abrir a porta e sair correndo pelo corredor. Desci as escadas rapidamente e entrei na cozinha ofegante. Meus avós me olharam com preocupação ao me ver assim tão agitada. "O que aconteceu?" perguntou minha avó com um olhar ansioso. Eu queria contar tudo sobre o quarto trancado e as almas perdidas nas fotos, mas algo me impediu de falar. Em vez disso, sorri nervosamente e disse que estava apenas explorando a casa. Naquele momento, percebi que algumas histórias são melhor deixadas no passado, especialmente aquelas que envolvem portas trancadas e segredos sombrios. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os rostos das pessoas nas fotos ainda dançavam na minha mente. Eu sabia que nunca mais poderia olhar para aquela casa da mesma forma novamente. Havia algo naquele lugar que não podia ser explicado, um mistério profundo demais para ser desvendado. Todas as noites, antes de dormir, eu ouvia uma canção suave que parecia flutuar pelo ar. Era uma melodia familiar, quase reconfortante, que me embalava em um sono tranquilo. Às vezes, eu me perguntava de onde vinha aquele som. Era como se alguém estivesse cantando apenas para mim. Com o tempo, no entanto, a canção começou a mudar. O que antes era doce e suave transformou-se em um lamento agonizante que ecoava em minha mente. A cada noite, o lamento se tornava mais intenso e angustiante. Eu tentava ignorá-lo, mas não conseguia.
A música parecia me chamar, como se estivesse pedindo para eu descobrir sua origem. Uma parte de mim estava assustada, mas a curiosidade era mais forte. O que poderia estar causando esse som tão triste? O desejo de entender me consumia. Certa noite, enquanto a melodia se tornava um grito desesperado, decidi que não podia mais ficar parada. Levantei-me da cama e fui até a janela. A lua cheia iluminava o jardim e a floresta atrás de casa, e foi ali que percebi que o som vinha daquele lugar sombrio. Com o coração acelerado, coloquei um casaco e saí para investigar. Enquanto caminhava pela trilha que levava à floresta, a canção parecia ficar mais alta, como se estivesse me guiando. As árvores altas se erguiam ao meu redor, suas sombras dançando sob a luz da lua. A atmosfera estava carregada de mistério e um frio percorreu minha espinha. Mesmo assim, continuei em frente, determinada a descobrir quem ou o que estava cantando. Finalmente cheguei a uma clareira onde a luz da lua filtrava-se através das folhas. No centro, vi uma figura sombria cantando entre as árvores. Seu corpo era indistinto, como se estivesse feito de sombra e névoa. A melodia que saía de seus lábios era hipnotizante e ao mesmo tempo dolorosa. Eu fiquei paralisada por um momento, incapaz de desviar o olhar. Quando a figura percebeu minha presença, parou de cantar e virou-se lentamente para mim. O coração disparou em meu peito quando percebi que aquela criatura não era estranha, era minha própria sombra. Ela olhava para mim com uma expressão que eu não conseguia entender, uma mistura de tristeza e anseio. "Por que você canta assim?" perguntei hesitante, tentando entender o que estava acontecendo. A sombra pareceu hesitar antes de responder, "Porque você me esqueceu." As palavras ecoaram na clareira como um lamento profundo e doloroso. Naquele momento, percebi que minha sombra não era apenas uma parte de mim, ela representava tudo o que eu havia deixado para trás. Recordei os momentos em que deixei de lado meus sonhos e desejos em nome da rotina diária. A sombra começou a se contorcer e dançar ao meu redor enquanto cantava novamente, mas agora a melodia tinha um tom mais sombrio e melancólico. Era como se ela estivesse tentando me lembrar do que eu havia perdido ao longo do caminho. Senti uma onda de arrependimento percorrer meu corpo enquanto olhava para aquela figura sombria. "Eu não queria te esquecer", murmurei com lágrimas nos olhos. "Eu só me perdi no dia a dia." A sombra parou de dançar e se aproximou lentamente, como se quisesse me confortar. "Você pode me trazer de volta", disse ela suavemente. "Basta lembrar-se de quem você realmente é." As palavras ressoaram dentro de mim e eu sabia que precisava fazer algo para recuperar essa parte perdida de mim mesma. Com um novo senso de determinação, prometi à minha sombra que não a esqueceria novamente. Quando acordei na manhã seguinte, a luz do sol entrava pela janela e tudo parecia diferente. O lamento da noite anterior havia desaparecido, mas eu sentia uma nova energia dentro de mim. Sabia que precisava reavivar meus sonhos e paixões esquecidas. Precisava dar vida àquela parte de mim que havia estado adormecida por tanto tempo. A partir daquele dia, comecei a fazer mudanças na minha vida, pequenas coisas que trouxeram alegria e significado novamente. E sempre que olhava para minha sombra projetada no chão, lembrava-me da promessa feita naquela noite na floresta: nunca mais esquecer quem eu realmente sou. Quando me mudei para a nova casa, estava cheio de expectativas e esperanças. Era um lugar antigo, com um charme rústico que me atraía. Ao explorar os cômodos, encontrei um diário empoeirado escondido em uma prateleira no sótão. As páginas estavam amareladas pelo tempo, e a capa de couro estava desgastada. Sem pensar duas vezes, decidi que precisava dar uma olhada. Assim que comecei a folhear as páginas, percebi que o diário pertencia a alguém que havia vivido ali há muito tempo. As primeiras entradas falavam sobre a vida cotidiana na casa, mas logo as histórias começaram a se tornar mais sombrias. O autor descrevia eventos estranhos, barulhos à noite, sombras que se moviam sozinhas e uma sensação constante de estar sendo observado. A cada página lida, minha curiosidade aumentava, mas também sentia um frio na espinha. As descrições eram vívidas e envolventes, como se eu estivesse vivendo aquelas experiências junto com o autor. Uma entrada falava sobre uma festa que havia acontecido na casa,
onde os convidados relataram ver figuras dançando nas sombras. Outra mencionava um incêndio misterioso que destruiu parte da propriedade, mas ninguém sabia como havia começado. As histórias pareciam se entrelaçar, criando um padrão de eventos sinistros ao longo dos anos. Conforme avançava nas páginas, percebi que o tom do diário mudava. O autor parecia cada vez mais angustiado e desesperado. Ele falava sobre vozes sussurrantes que o seguiam pela casa e sobre sonhos perturbadores que o deixavam acordado à noite. Eu não conseguia deixar de pensar em quantas pessoas haviam vivido ali antes de mim e como suas vidas foram afetadas por algo tão inexplicável. Finalmente, cheguei à última página do diário. Meu coração disparou quando li as palavras finais. Se você está lendo isso, você é o próximo. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu fechava o livro com força. O ar ao meu redor parecia ter se tornado gelado, e uma sensação de pânico começou a se instalar em meu peito. Olhei ao redor do sótão escuro, tentando processar o que acabará de ler. A luz fraca que entrava pela janela parecia dançar nas paredes, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Eu sabia que deveria sair dali imediatamente, mas algo me impediu de me levantar. A curiosidade misturada com o medo me mantinha paralisado. Decidi descer as escadas lentamente, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. Cada passo parecia ecoar na casa silenciosa enquanto eu tentava entender o significado da mensagem no diário. O que poderia acontecer comigo? Havia realmente algo sobrenatural naquela casa ou era apenas a imaginação alimentada pelas histórias? Naquela noite, enquanto tentava dormir, os pensamentos sobre o diário não saíam da minha cabeça. Eu ouvia cada pequeno barulho da casa, o rangido das tábuas do piso e o vento assobiando pelas frestas das janelas. A sensação de medo crescia dentro de mim. Eu sabia que não poderia ignorar o que havia lido. Decidi que precisava investigar mais sobre a história da casa e seu passado sombrio. No dia seguinte, fui à biblioteca local para procurar informações sobre os antigos moradores e quaisquer eventos trágicos associados à propriedade. O bibliotecário me olhou com uma expressão estranha quando mencionei o diário e as histórias sinistras. "Ah, essa casa tem uma reputação", ele disse com um tom sério. Muitas pessoas relataram experiências estranhas ao longo dos anos. Suas palavras ecoaram na minha mente enquanto ele me mostrava recortes de jornais antigos sobre desaparecimentos e incidentes inexplicáveis relacionados à casa. Com cada nova informação que descobria, a sensação de perigo aumentava. Eu não sabia se estava pronto para enfrentar o que quer que estivesse preso naquele lugar. A ideia de ser o próximo me assombrava enquanto eu tentava entender como poderia escapar desse destino sombrio. Naquela noite, voltei para casa decidido a enfrentar meus medos. Peguei o diário novamente e li as entradas uma por uma, tentando encontrar pistas sobre como quebrar qualquer ciclo maligno que pudesse estar presente. Com cada palavra lida, sentia uma conexão crescente com aqueles que haviam vivido ali antes de mim, e uma determinação renovada para não deixar sua história terminar em tragédia. Era uma noite tranquila e silenciosa quando ouvi batidas suaves na porta. O som era tão sutil que, a princípio, pensei que era apenas o vento. Mas, quando as batidas se tornaram mais insistentes, minha curiosidade me levou a levantar do sofá e ir até a entrada. Ao abrir a porta, encontrei uma mulher idosa, com cabelos brancos desgrenhados e um olhar perdido. Ela parecia confusa e assustada. "Por favor, me ajude", disse ela com uma voz trêmula. "Estou tão perdida." Minha primeira reação foi de compaixão. A solidão daquela noite me fez sentir que eu deveria fazer algo por ela. Convidei-a para entrar e ofereci um copo de água. A mulher aceitou com gratidão, e eu a conduzi até a sala de estar. Enquanto ela se sentava no sofá, notei que seu olhar vagava pela sala, como se estivesse tentando reconhecer o lugar. Havia algo inquietante em sua presença, mas eu tentava ignorar isso. "O que aconteceu? Como você chegou aqui?", perguntei, tentando entender sua situação. A mulher hesitou por um momento antes de responder. Eu estava procurando por alguém", disse ela, sua voz baixa e hesitante. "Mas não consegui encontrar." O tom de sua voz me deixou ainda mais intrigada.
O que poderia ter acontecido para que ela estivesse vagando sozinha à noite? A atmosfera na sala começou a ficar pesada, e um frio inexplicável começou a se espalhar pelo ambiente. Assim que ela cruzou o limiar da porta, notei uma mudança em seu rosto. A expressão de confusão deu lugar a algo mais sombrio e aterrorizante. Seus olhos pareciam brilhar com uma intensidade assustadora enquanto ela sussurrava: "Você não deveria ter me deixado entrar." O medo tomou conta de mim instantaneamente. Não conseguia mover os pés. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um alerta sombrio. O que eu havia feito? Tentei lembrar das histórias que minha avó contava sobre espíritos e entidades que se disfarçam de pessoas comuns para enganar os inocentes. A mulher parecia tão vulnerável, mas agora sua presença era opressiva. "Desculpe, eu só queria ajudar", consegui murmurar, minha voz tremendo. Mas a mulher apenas sorriu de forma sinistra, como se estivesse se divertindo com meu medo crescente. O ar na sala parecia ficar mais pesado a cada segundo que passava. Era como se algo estivesse se aproximando. Tentando manter a calma, decidi que precisava agir rapidamente. Levantei-me lentamente e fui em direção à porta da frente, tentando não fazer movimentos bruscos que pudessem irritá-la. "Talvez você devesse ir embora agora", sugere timidamente, mas ela apenas balançou a cabeça lentamente. "Não é assim que funciona", respondeu ela com um tom suave, mas ameaçador. "Agora você está presa aqui comigo." As sombras na sala pareciam se esticar em sua direção, como se estivessem respondendo à sua presença maligna. Meu coração disparou. Eu precisava sair dali. Com um impulso desesperado, corri para a cozinha em busca do meu celular para chamar ajuda. Mas ao passar pela mulher, senti uma mão fria segurando meu pulso com força surpreendente. "Você não pode escapar", sussurrou ela novamente, agora mais perto do meu ouvido. Aquele toque gelado me paralisou instantaneamente. Era como se toda a energia tivesse sido drenada do meu corpo. Olhei nos olhos dela novamente e percebi que não havia mais humanidade ali, apenas uma escuridão profunda e vazia que parecia querer consumir tudo ao meu redor. Com todas as forças restantes, consegui me soltar de seu aperto e correr para fora da casa. O ar fresco da noite bateu contra meu rosto enquanto eu corria pela calçada em direção à rua iluminada pelas luzes dos postes. Olhei para trás apenas uma vez e vi a mulher parada na porta da frente, observando-me com um sorriso enigmático enquanto desaparecia nas sombras da noite. Era uma noite perfeita para um acampamento no quintal. O céu estava limpo, salpicado de estrelas, e a brisa suave tornava o ambiente acolhedor. Lucas, meu melhor amigo, e eu montamos nossas barracas e acendemos uma fogueira. Ríamos e contávamos histórias de terror, aproveitando cada momento da nossa aventura sob as estrelas. Conforme a noite avançava, comecei a notar algo estranho. Olhos brilhantes estavam me observando da escuridão das árvores vizinhas. No começo, pensei que eram apenas reflexos da luz da fogueira, mas a sensação de estar sendo vigiado não me deixou em paz. Lucas estava tão entretido contando uma história que não percebia minha inquietação. Tentei ignorar os olhares inquietantes e me concentrei na conversa, mas a presença parecia se intensificar. A cada vez que olhava para as árvores, sentia que aqueles olhos estavam mais próximos. Era como se algo estivesse esperando o momento certo para se revelar. O medo começou a se infiltrar em mim, mas eu não queria parecer covarde diante do meu amigo. Então, os sons começaram. Primeiro, foram sussurros baixos que pareciam vir de todos os lados. Era como se alguém estivesse conversando em uma língua desconhecida, e a risada distante ecoava pela escuridão. Meu coração disparou. O que estava acontecendo? Olhei para Lucas, mas ele continuava imerso em sua narrativa, alheio ao que eu estava sentindo. A atmosfera ao nosso redor mudou de repente. O ar parecia mais pesado, e a fogueira crepitava como se estivesse nervosa. Os sussurros aumentaram em intensidade, misturando-se com as risadas distantes que agora pareciam mais próximas. Eu estava começando a ficar realmente assustado. Não era apenas uma brincadeira de criança. "Lucas", chamei hesitante, tentando interromper sua história. "Você não está ouvindo isso?" Ele parou por um momento e olhou ao redor, mas logo deu de ombros. "É só o vento",
disse ele com um sorriso despreocupado. Mas eu sabia que não era só isso. Havia algo mais naquela noite. Decidi que precisava fazer algo para me sentir seguro novamente. Levantei-me e fui até a barraca para pegar minha lanterna. Enquanto caminhava em direção à barraca, olhei novamente para as árvores e vi os olhos brilhantes piscando na escuridão. Eles pareciam estar mais numerosos agora, como se tivessem se multiplicado enquanto eu não olhava. Com a lanterna em mãos, voltei para onde Lucas estava sentado. Vamos entrar, sugere com firmeza. Ele hesitou por um momento, mas quando ouviu os sussurros novamente, concordou rapidamente. O medo começava a afetá-lo também. Começamos a desmontar as coisas apressadamente enquanto os sons continuavam a nos cercar. Assim que entramos em casa e fechei a porta atrás de nós, respirei aliviado. O silêncio na casa era reconfortante em comparação com o barulho lá fora. Olhei pela janela da sala para ver se ainda conseguia ver aqueles olhos brilhantes, mas para minha surpresa, eles haviam desaparecido na escuridão da noite. Mas algo não estava certo. Uma sensação estranha ainda pairava no ar. Olhei ao redor da sala e percebi que havia uma sombra mais escura no canto, algo que não deveria estar ali. A luz da lanterna iluminou o espaço ao meu redor, mas aquela sombra parecia absorver a luz como um buraco negro. Lucas, murmurei com um nó na garganta, olha ali. Ele seguiu meu olhar e sua expressão mudou instantaneamente de alívio para confusão e medo. A sombra parecia pulsar levemente como se estivesse viva. Nós dois sabíamos que não estávamos sozinhos naquela casa. Com o coração acelerado e sem saber o que fazer, decidimos ficar juntos perto da porta da frente enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo. Os sussurros voltaram a ecoar em nossas mentes enquanto nos perguntávamos se aqueles olhos brilhantes realmente haviam ido embora ou se algo mais havia entrado em nossas vidas naquela noite.